Hábitos como o uso de certas plantas medicinais para tratar doenças, dormir em redes, tomar banho todos os dias, certas palavras que falamos como abacaxi, caju, carioca, Pernambuco, Tijuca, Ipanema, Jacarepaguá. E outros tipos de comportamento nós herdamos dos índios, mas ainda há muito o que aprender com eles, como as relações cooperativas, o respeito à natureza e tantos outros ensinamentos. No programa de hoje nós vamos discutir como a cultura indígena pode contribuir no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então fique com a gente, está no ar o Educação. Meus convidados são Marcos Barreto, doutorando em cultura indígena, Ângela Santos, coordenadora da escola Ogamitá, que valoriza a cultura indígena no planejamento pedagógico, e a editora de livros infanto-juvenis da Rocco, que foi aluna do Ogamitá, Paula Drummond. Muito bem-vindos ao programa. Quero começar com o Marcos me explicando um pouco desse gosto. Como é que surgiu esse gosto por estudar a cultura indígena? Eu sei que você faz doutorado em memória social. Isso, correto. Como é que surgiu esse gosto? Porque assim, na nossa cultura a gente não ouve falar muito. Achei muito interessante a proposta da escola. A Paula já esteve aqui falando sobre isso e por isso decidi marcar um programa. Como é que surgiu isso em você, esse desejo de estudar a memória social, em especial a cultura indígena? Bem, o meu desejo pela cultura indígena, por pesquisar a temática indígena, começou dentro de casa, quando meus avós tinham o costume de cultivar plantas em casa, e é de uma certa herança anterior que deveria ter na nossa família, e eu acho que em muitas famílias isso acontece. Só que quando eu cheguei na faculdade, durante a graduação na UERJ, fazer pedagogia, muito se falava da cultura afro-brasileira, mas eu me incomodava muito quando não falava nada sobre a temática indígena. Falava sobre o preconceito que o negro sofre. De modo algum, negar que existe esse preconceito. Sim, mas entendo. Por que não falar sobre a temática indígena? Por que não falamos sobre a temática indígena na graduação? Foi esse exatamente o motivo também de eu querer fazer esse programa, gravar. Porque realmente o movimento negro é muito bem representado. Eu já recebi várias pessoas aqui que falam brilhantemente, mas assim, a gente não sente essa mesma força, infelizmente, por parte do movimento, pelo menos em grandes cidades. Eu estou falando aqui de Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro. Essa força no movimento que os negros têm, que o movimento afro tem. Sim, porque a questão do movimento afro há uma questão de identificação visual muito mais forte em relação ao fenótipo negro. Já o indígena é sublimado dentro da sociedade por um falso discurso de miscigenação. Uhum. Então o índio não é índio dentro da cidade, sendo que a cidade foi construída por negros e indígenas. Uhum. Então, sempre uma maneira de afastar a figura do selvagem do aspecto urbano. Então, aquele que mora mais para o lado da mata é considerado indígena. Fora dela, ele não é, ele é um caboclo. Entendi. Como é que surgiu, a senhora deve conhecer a história da escola, como é que surgiu a ideia de dar esse nome e o que esse nome significa? Então, é uma história que eu adoro contar, porque eu acho uma história muito linda. Era um grupo de amigos, desde pequenos, conviveram juntos, foram crescendo, e toda vez que eles perguntavam o que a gente vai fazer, o que vai ser quando crescer, o que nós vamos ser quando crescer, vinha a ideia de qualquer coisa desde que fossem juntos. Qualquer coisa a gente pode fazer, nós só não podemos nos separar. Então, a Ogamitá, ela já nasce desse sentimento de nosso, desse sentimento de cooperação e tal. E antes das crianças chegarem, ou enquanto eles estudavam o que eles queriam, é interessante contar que a escola nasceu em 78. E o contexto dali do Grajaú, onde ela nasceu, eram vários jardins da infância, porque foi a época que a mulher foi para o mercado de trabalho. As senhoras como eu, aposentadas, pegavam as garagens daqueles casarões e todos os nomes eram no diminutivo. Esquilinho, não sei o quê, a rosinha amarela, era tudo no diminutivo. E então o perfil era esse. Era uma escola que fez
ótimo, né? Foi muito bom para as mães, porque as mães tinham que trabalhar, mas era a escola guardiã, né? Acho que a gente chama de guardiã, a escola que guarda, não, mas não tinha projeto pedagógico. E aí surge um monte de cabeludo, de barbudo, tudo jovem, numa casinha de boneca lá, parecia uma casinha de boneca mesmo no Grajaú. E antes da chegada das crianças, já funcionava um cineclube, já tinha a Associação de Moradores do Bairro, funcionava lá. E eu não sonhava em... E o nome significa o quê? Então, quando eles começaram a ver o que eles queriam, o que eles não queriam em relação à formação dessas crianças, eles começaram a esbarrar com os valores da cultura indígena, né? A cooperação versus a competição, o respeito ao idoso, o respeito à criança, que olha... Os índios agacham para falar com as crianças, e uma série de valores, os mutirões, né? Muito. E a escolha do nome, o nome estava já escolhido, seria Casa da Criança, para mostrar o respeito à criança, porque eles se incomodavam com esses nomes no diminutivo, né? Que infantilizavam mais do que deviam as crianças, né? Só que quase pouco antes da inauguração, alguém pegou um livro de Tupi-Guarani e descobriu que Casa da Criança em Tupi-Guarani era Ogamitá. É Ogamitá. E aí ficou. E aí foi meio uma revolução no Grajaú. As pessoas batiam lá e perguntavam, é japonês? Que nome é esse? Ninguém entendia muito bem o Não, mas muito o nome, legal a muito história. legal. E logo em seguida, que nós só atendíamos educação infantil, né? Nós não, porque eu não estava, infelizmente, eu cheguei 6 anos depois lá. As pessoas, os professores, a gente tem um projeto com os professores e tal, de muita participação, de muita, né, de cooperação também, como com as crianças, sugeriram que cada turma tivesse o nome de uma tribo indígena, em vez de maternalzinho, maternal, jardim 1, essas coisas que usualmente, né, a gente vê. E foi aceito, e é muito interessante, porque as crianças... A Paulinha era do Chicrin Zoré. O Chicrin Zoré, até acabar o curso, ele continua sendo Chicrin Zoré. E ela falou, né, Paula? Ela vai ser sempre que só é o único, né, na história da escola. E não muda. E quem escolhe, isso também eu acho muito interessante, quem escolhe o nome das crianças que estão chegando é quem está saindo no 3º ano do ensino médio. Ai, que delícia. Padrinhos, né? Como se fossem padrinhos. Eu devia ter trazido até para ler para vocês a carta, porque eles fazem uma pesquisa, fazem uma votação, e depois eles contam a história daquela tribo e deixam de presente para os pequenininhos que estão chegando. Esse ano o eleito foi Craô Canela. E aí eles escreveram uma carta maravilhosa para os pequenininhos, entendeu? Ai, que demais. Entregando o nome, né? Paulinha, qual foi a lição mais importante que você aprendeu assim, nesse contato com o saber da cultura indígena, com a cultura indígena? Assim, quando eu cheguei no OGA, por uma sorte, que foi uma escolha minha entrar no OGA. Minha mãe me deu a chance de escolher entre algumas escolas. Eu escolhi o OGA porque tinha uma corda pendurada numa árvore, ponto. Ponto. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Eu sou Chicrin Zoré, né, desde sempre. E eu acho que o que mais ficou pra mim, primeiro são as amizades. Eu acho que assim, tudo lá é coletivo. Então eu não tenho meu estojo, eu tenho material coletivo, é o material da sala toda. Então a gente tinha que cuidar. E depois de todo o lanche, por exemplo, a gente tinha as funções, que a gente chamava função. Aí eu tinha que lavar a mesa, ou varrer o chão e tudo mais. Então, assim, eu acho que fica essa coisa da coletividade e mais, assim, do importante... De como você é importante para a sociedade, como cada um tem um papel na sociedade, como todo mundo tem um papel, como todo mundo deve ser incluído, como todo mundo faz parte de um coletivo e como todo mundo cria a cultura, né? Que é uma coisa que a cultura ela vai se modificando e vai agregando. Então, cada um ali trazia um pedaço de onde vinha e a gente formou, assim, uma grande cultura. E o OGA é uma escola muito preocupada, por exemplo, com trazer
tanto o conteúdo que tem que ser dado, como também adaptar os gostos da turma para fazer uma coisa que eles se conectem, né? Eu estava até falando com os afetos das... Então também ficou isso, assim, eu levei para a faculdade, de pegar aquilo que eu estava aprendendo, eu fiz comunicação. Então pegar a teoria da comunicação e aplicar a teoria da comunicação nos meus afetos. Então isso sempre Me explica isso, agora eu quero saber isso. Como? Dá um exemplo, Paulinha. É como, por exemplo... Essa coisa da associação com o teu afeto. Com o meu afeto. Um exemplo, quando eu era doga, né? Na 4ª série, a minha turma era muito interessada em histórias de terror. Era uma turma muito interessada em terror, então a gente fazia muito... Quando a gente tinha um tempo livre, a gente sentava para escrever contos de terror. Então a professora pescou isso, a gente leu um livro que se chamava Mistério no Museu Imperial. Então a gente pesquisou esse livro, depois a gente foi até o Museu Imperial para ver como se dava o mistério. A gente fez um projeto de leituras de terror e tal. Porque é aquela coisa, né? Não tá no conteúdo, é um interesse que surgiu ali. E também um foi influenciando o outro, né? A gente também está numa sociedade. Então uma amiga minha começou a ler, passou para o outro. Isso eu levei para a faculdade, porque eu tinha aula de história da comunicação e pegava grandes teóricos, por exemplo, da escola de Frankfurt, sei lá, aplicava na Lady Gaga. Então, assim... Gente, isso eu quero que você me fale depois. Pessoal de Frankfurt com a Lady Gaga. Isso na verdade é uma coisa bem comum na escola de comunicação. A gente brinca com essas misturas todas. Na tua escola de comunicação. Também bem mais nova do que a minha. Mais nova. Exemplo também para a coisa dos afetos, que você pediu um exemplo, que é bem assim, claro. Todos os dias eles fazem um planejamento do dia junto com o professor. As crianças não são apanhadas de surpresa, elas sabem o que vai acontecer, elas sugerem horários e tal. E um dia o planejamento já estava pronto e chegou uma criança chorando porque o cachorrinho tinha passado por debaixo do arame farpado em Araruama e foi atropelada. E aí, imediatamente... A menina chorando, contando a história, então nós temos que escrever essa história para a gente não esquecer mais. E aí o planejamento que estava pronto foi modificado e tinha todo dia histórias de tristeza. Cada um contava uma tristeza grande que teve naquele. Então, perfeito. A o que é importante para um é importante para todos. Contagia e o professor tem que ter um olhar muito sensível para poder... né? Captar essa... E é uma oportunidade. Tudo que acontece na vida deles é uma oportunidade. Marcos, conta pra gente, então, alguma história, alguma lenda, porque a gente sabe que existem muitas lendas e muitas histórias. A tradição da contação de histórias vem exatamente dos povos que se reuniam, dos povos mais primitivos, isso de muitos e muitos anos. Que fale sobre essa questão... do respeito do índio ao idoso, porque a gente tocou em vários pontos aqui. Lembrar de uma lenda nesse exato momento, eu acho que é mais difícil lembrar exatamente. Mas na convivência dentro da aldeia, por exemplo, do Grupo Krenak, que é o que eu pesquiso agora, é muito comum, além de não só respeitar os mais velhos, que todos são responsáveis pela educação da criança. Não existe o filho do vizinho, fantástico. Não existe só o meu filho, todos são responsáveis pela educação de todos. E as crianças aprendem desde pequenos a respeitar todos os adultos, todos os mais velhos. Então toda essa construção social da infância vai se perpetuando todos os dias, claro, é dividido o trabalho dos homens e das mulheres, mas o respeito é igualitário em qualquer fase da idade e todo mundo é responsável pela sua educação. E eu não sei, mas isso me soa assim, se toda a sociedade está educando aquela criança, é responsável pela criança, não existe assim o meu filho, né, o filho dele, o filho dela, nesse sentido mais de posse. E aí consegue-se passar mais ou menos as mesmas, digamos, expectativas, os mesmos pensamentos, a mesma filosofia de vida. E aí você consegue ter uma sociedade mais com menos desigualdade? Sim, porque... Tem a ver? Tem, totalmente. Porque quando a gente olha para a escola, por exemplo, não sei, na escola, provavelmente lá isso não deve ocorrer, mas é comum nas escolas públicas e particulares também, o aluno do professor X, o professor Y, fez determinada atitude ruim. Sim, sim. Só que aí o outro fecha os olhos e não vê, finge que não está vendo nada. Está vendo, mas não fala nada, porque é aluno do outro. Mas
Tem nada a ver comigo, que isso aqui, garoto tá lá, se a criança quebrar corre risco de quebrar um braço, se está brigando, ela não interrompe. Então, acho que é ou a função do próprio professor ou do inspetor, quando, na verdade, a responsabilidade é de todos. É de todos. Vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, que a gente vai falar muito mais sobre educação pautada na cultura indígena. A gente volta já já, não desgruda.